promessa que ele fez? Ele se arrependeu daquela geração. Porque aquela geração era dura, era má, tinha um coração perverso. Então o que é que ele fazia? Esperava aquela geração, levantava uma outra e dava continuidade. Não foi assim que aconteceu lá com Moisés? A geração que sai do Egito? Então, com isso, o que acontece? Ele continua revelando. Por quê? Porque daqui, dessa raiz, viria Jesus, o Cristo. Tinha que vir daqui. Lembra o desenhozinho do barrigudo, da bundunda, do narigão? Bom. Diga, pai. Só corrigindo, o senhor falou o singular. Hã? O singular. O descendente. Não, o descendente no singular. Se eu falei os, perdão. Tá vendo que eu tenho fiscal? Vocês estão fora. O descendente. Então, perdão, se eu falei errado. Então, quando nós entendemos que Jesus veio nessa raiz aqui, Daniel, para poder cumprir as profecias que haviam sido dadas por meio de Abraão. Porque imagine se ele diz assim: agora eu vou escolher mandar Jesus lá pelos Medo-Persas. Ia dar certo? Não ia. Por quê? Porque a promessa tinha que ser aqui. Então, quando Jesus é enviado, com várias promessas ali, todas as promessas são guardadas e estão centralizadas em Cristo Jesus. Todas. E ele diz que agora, Paulo está dizendo nas suas cartas, ele vai dizer nos evangelhos, que ele é o cabeça da igreja. E que o povo de Deus, para mim, o Israel de Deus, como povo de Deus, não é Israel como nação. Israel como povo de Deus é a igreja, gente. Porque senão nós vamos ter que acreditar que existem duas formas de ser salvos. Aí nós vamos ter que pegar um monte de texto que diz que só há salvação em Cristo e rasgar. A gente vai ter que dizer assim: não, tem salvação também nos judeus. Aí nós vamos ler Colossenses aqui, ele tacando pau nos judeus, e vamos dizer assim: existe a possibilidade de ser judeu e ser salvo, e Paulo está tacando pau no judeu? Espera aí, que conversa é essa? Tá? Então, vou pegar aqui só uma, voltando aqui. Cadê? Pois é, tem um monte de gente que quer ser judeu justamente por causa dessa mentira, que para mim é uma mentira de Satanás. Mas não tem como a pessoa ser judia se ela não nasceu lá. Hã? Não tem como o quê? Como a pessoa ser judia se ela não é descendente de judeu? Tem, sim. Tem, prosélitos. Mas é prosélito. Existe sim. Ruth não nasceu judia. Não. Raabe não era judia. Se for assim, Jesus não é judeu. Isso até sabe por quê? Porque a partir do momento que uma não judia dá à luz, não pode ser considerado filho dela judeu. Se for seguir isso aí, a descendência de Raabe, de Ruth, não é judeu. Boaz não, como é o filho de Boaz? Jessé não é judeu. E aí Davi não é judeu, e aí segue. Mas é isso que eu estou falando. Essa é uma lógica que os judeus querem imprimir. Não é uma lógica, porque a Bíblia não está trazendo isso. Não é a Bíblia que diz assim: se você não é nascida judia, você não é judia. Não existe isso. Até porque o que vai ser o pré-requisito para se tornarmos igreja hoje? Aceitar Jesus. Simples, né? Aceitar Jesus. Eu creio que a nação de Israel tem sua exclusividade. Como é? Israel, como nação, tem sua exclusividade. O que seria exclusividade? Explique. Explique. Não! É porque é o seguinte, não é importante a gente pensar sobre o que a gente crê. Porque a gente aprende tanto isso, que é isso que eu estou falando. Qual é o nosso senso crítico que a gente tem que ter? É quando a gente ouvir qualquer coisa, a gente tem que dizer assim: onde é que está isso na Bíblia? Gente, nós estamos aqui estudando o quê? A Bíblia. Tem que ter o respaldo. Naquela palavra que você falou naquele dia, quando Israel ser nação. A gente sabe que
Deus tem uma promessa com a nação de Israel. Então, se Deus tem essa promessa, eu creio que Ele não vai falhar nessa promessa, Ele vai cumprir as promessas dele, vai trazer o rei, que é Jesus, sobre Israel. Tem até um versículo que fala, todos chorarão, o verão e lamentarão aquele que transpassaram. Então é Israel que vai ver isso, não é? A Bíblia diz que todo olho verá. Isso, mas Israel que vai lamentar, porque é eles que crucificaram. Aí não é Israel, aí é todo judeu, ou todo aquele que teve a oportunidade de aceitar Jesus e não aceitou. Imagine todo mundo que foi apresentado de Jesus. Quando Jesus aparecer lá bonitão na nuvem, e diz assim, você não me aceitou, e agora, vai chorar ou não? Todo mundo vai chorar. Não é algo específico para Israel. É todo aquele que não aceitou. Agora, de novo, aqui, o que é que tem de especial aqui? É porque eles já aguardam Cristo. O Cristo já veio, mas eles ainda estão aguardando o Cristo que já veio. Esse é o grande problema de Israel. Isso que para mim é onde está Por isso que quando eu digo lá, explicando lá Romanos, quando Jesus voltar, eles vão dizer, ele já veio mesmo. Pronto, aí é que onde vai estar o choro brabo, mas eles já vão saber. É a mesma coisa dizer assim, fiquem pronto, que 9 horas eu vou passar para pegar vocês e levar para o passeio, no melhor lugar do mundo, no resort aí, nós vamos para Cancún, eu vou passar para pegar vocês aí eu marco 9 horas, você diz, não, 9h10 eu chego lá, 9h30 eu chego, passei 9 horas, fui embora, você não foi comigo, acabou. É a mesma coisa, eles estão perdendo na verdade, né? Então, mas vai, conclua, onde é que está a exclusividade? Perdão, que eu lhe interrompi e acabei não deixando você falar. Foi a exclusividade que eu falei? Especial, né? Eu esqueci de falar. Certo. Mas é isso, eu creio que Deus tem especial com Israel. Porque assim, ele fez muitas promessas para Israel. Tem, como o pastor Guto fala sempre aqui nas aulas, muitas dessas promessas ainda não foram cumpridas e vão se cumprir para com a nação. Dê exemplo de uma. O Senhor Jesus vai, o território sim. Qual é? Vamos abrir o texto. O eterno. Sim. Da vinda de Davi, o trono eterno. Cristo que O vai rei que reinar, governaria o rei que vai governar sobre Mas peraí, então Jesus não governa hoje? Jesus não governa hoje? Israel como rei. territorialmente. Não, peraí. É isso que eu estou falando. Mas aí onde é que está o nosso problema? Aí onde é que está o nosso problema? É a gente achar que é uma questão política. Esse é o problema. Nós estamos falando de coisas diferentes como se fossem iguais. Eu acho o seguinte, pastor. A questão da gente falar de escatologia é simples, literal, a gente separar Israel de igreja, porque tem promessas que são exclusivas para Israel, e tem promessas que são exclusivas para a igreja. Dê um exemplo. É mais fácil. É o território, por exemplo. Fala o texto. Quem lembra? Alguém lembra? Hã? Onde fala lá dos 144 mil que é de Israel. Qual é o texto, Neide? Eu acho que é Apocalipse 4, 5. Gênesis 15, 18. Gênesis 15, 18. Ele deu uma da Bíblia. Uma foi pro final e um foi pro final e a outra foi pro começo. Você está certo, mas Eu fiz isso aqui com o chat GPT do território que foi prometido em 15 e 18, que o Israel nunca teve. E isso aqui, nessa meu entender até então, é que isso aqui é para Israel, porque eu não vou sair daqui, da Bahia, para ir lá para o território de Israel. Isso aqui vai ser para o pessoal que está aqui mesmo, para ter esse território todo que foi prometido. Que aí ele detalha aqui onde estavam os outros povos antigos, né? E que vai ser dessa. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogo fumegando. Não, aqui você falou o quê? 18. E então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dê esta terra a seus descendentes, desde a fronteira
com o Egito até o grande rio Você Eufrates. faz, é essa figura aqui, ó, que nunca houve um Israel tão grande como essa. Rapaz, no tempo de Salomão, Não. isso aí eu não sei não, mas eu vou precisar. Mas isso aqui pra mim não, passei. Mas isso aqui pra mim não tem nada a ver com separação de Jesus, de igreja e Israel. Esse texto pra mim não. Diga aí, Neide, o outro. 4 quanto? Apocalipse 7, né? 7? 7 quanto? Não, Depois disso, segure. 7 o quê? peraí, deixa eu achar. 7 subiu. Ah, é no versículo 4 que fala de todas as tribos de Israel. Aí ele fala que a tribo é Israel. E a gente somos igreja, não somos Israel. Sim. Sim, mas aí defender isso aqui que está falando de 144 mil porque está usando o termo Israel, tribo de Israel? Não. Aí está usando Israel até. Eu tenho que assistir, eu vou ter que assistir, não tem como. Israel território. Eu vou ter que assistir. Se não quiser assistir, pega o livro de Pentecostes. O quê? O livro de Manual de Sabedoria de Pentecostes. Isso fazia tempo, né? Porque lá está bem claro, ele defende essa mesma posição. Ah, sim. Ah, eu já sei qual é. Entendi. Mas dê outro texto aí que defende. Não, olha só, porque em seguida, é isso que eu estou falando, a gente tem que ler quando eu falei isso em outra aula. Quando a Bíblia está chamando de Israel algumas coisas, a gente tem que ler o contexto, porque no contexto o autor vai explicar quem é esse Israel que ele está chamando. O problema é que, de novo, se a gente for querer definir hoje o que é Israel hoje, o que é Israel? É o judeu que segue a lei? É quem está lá na nação? É quem saiu da nação para a diáspora? A gente vai precisar se perguntar o que é esse Israel hoje. Quem é que faz parte desse Israel? Você não tem como explicar isso. Concorda? Define Israel para mim hoje. Quem é Israel? Vá, Neide. Tenta aí você. Não tem. Porque se você disser, é quem segue a lei. É quem é judeu. Judeu que tem um monte de judeu que nem lê a Bíblia. Tem judeu que não está nem aí para Deus. E é judeu. E aí? Nós vamos considerar o que mesmo? Qual é o critério aí para poder? Esse adventista que é mais judeu do que o judeu. Porque o judeu... Para mim se refere ao remanescente fiel, como em toda a Bíblia sempre fala do remanescente fiel. Porque assim, sempre vai ter ali no Egito, aquela geração toda pereceu. Quem for remanescente fiel, Caleb... vai chegar ali nos reinos. Vem Judá e vem, né? Vem Israel e vem Judá. Aí Israel se corrompe praticamente todo. Então esses remanescentes que você está falando aí... De Judá. Aí veio Elias também, que achou que todo mundo tinha morrido e não tinha. Aí Deus disse que separou 7 mil para ele. Sim. Gente, a nação de Israel é ultrajada o tempo todo, é perseguida, assim como os cristãos são. Será que não sobrou um remanescente fiel de todo esse povo que está aí? Tem, eu não estou dizendo que não tem, mas eu estou dizendo o seguinte, tem gente lá que não vai ser salvo. Mas é isso, essa é a nossa discussão. Que não tem, é isso que eu estou falando, entenda. De novo, a minha grande questão não é se existe igreja e outras coisas. Óbvio que existe igreja e, como queiram chamar, Brasil, Argentina, Paraguai, existe. Não estou aqui negando que existe Israel. O que eu estou falando é o seguinte, biblicamente eu não consigo enxergar texto que diz assim, existem promessas aqui para a igreja, existem outras promessas especiais aqui para Israel. Não tem respaldo para isso. Não tem na Bíblia. Me mostre na Bíblia. Onde é que tem isso? Usaram aqui o exemplo do território. Então, para você, o território ele já foi entregue? Independente, vamos lá. O que ele está falando ali, que ele pesquisou é o seguinte: Israel é isso aqui. Sim. Na promessa está dizendo que vai ser isso aqui, ok? Está dizendo isso aqui. Mas é em Gênesis, em Abraão. Isso aqui para mim, a gente vai morar lá? Alguém aqui vai para o céu lá nessa região? Não.
Se a Nova Jerusalém vai ser aqui, isso vai se cumprir. E se não for, vai mudar em quê? É isso que eu estou dizendo. Entendam? Eu não estou desmerecendo a promessa, mas a gente precisa pensar o seguinte: o que é essa promessa? Porque vamos lá, existem várias promessas na Bíblia que não vêm convergir em Cristo, ok? Não tem promessa que não converge em Cristo, ok? O que eu preciso saber? Quais são as que estão aqui no guarda-chuva de Cristo? Porque essas vão me alcançar. O que eu estou dizendo é que, biblicamente, no Novo Testamento, não existe respaldo para a gente dizer que existe alguma bênção que cai aqui, ó, fora de Cristo. Deu para entender? Deu. Mas vamos lá, se na Bíblia fala que o templo vai ser reconstruído, pode ser que não seja? Não é o templo físico. Jesus, quando estava olhando para o templo, diz assim: ó, destruam que eu vou reconstruir em 3 dias. Ele estava falando do físico? Não. Até que seja cumprido o... Eu entendi, é que a gente interpretação. Isso. Diga. Até que seja cumprida a dispensação dos gentios. O que ele está falando aqui? Não se fala da igreja? Não entendi a sua pergunta. Aqueles versículos lá de Número 7 Tessalonicenses que fala que até que seja cumprida a dispensação dos gentios, referindo-se à igreja. Aí então, vai se tratar, Deus vai tratar com Israel. Sim, mas isso em nenhum momento eu estou negando não, gente. Como eu já expliquei na aula passada, lá de Romanos, que eu creio, vou dizer aqui de novo, ó. Estamos aqui, vai ter, para mim, eu creio assim, a gente concorda nessa parte. Sou pré-tribulacionista, vai vir aqui o arrebatamento, a gente sobe. Nesse momento aqui vão ter 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, certo? Nesse período aqui, Deus vai tratar com Israel, nesse povo que está aguardando o Messias que já veio. Deu para entender? Rapidinho, só para eu concluir aqui o raciocínio. Então, para mim, esse que Deus vai tratar com Israel, Ele vai tratar e Ele vai salvar muito judeu. Por quê? Porque o judeu, quando Jesus arrebatar a igreja, ele vai olhar e vai dizer: eita, deu ruim para nós. O Messias que a gente estava aguardando já veio de novo. Já veio 2 vezes, a gente perdeu. Veio a primeira e veio a segunda. O que a Bíblia deles diz agora? Diz que eu não posso negar Jesus, eu não posso aceitar o sinal. Eles não vão errar. Deu para entender? Aí agora Deus vai. Então a igreja não vai sofrer o sacode. Para mim não. Mas de novo, como eu já falei, nós precisamos estar preparados para, se for, ninguém arredar. Mas eu creio que não. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês a ideia do casamento judeu e que toda a fala de Jesus está respaldada no casamento judeu. Tá? Até rapidinho uma coisa também que traz muita luz. Sabe como é que se pedia alguém noivado naquela época? Não era com um anelzinho na mão esquerda de ouro. Alguém sabe como era? Vai ir lá e fazer um contrato de casamento. Mas como era feito esse contrato? Tinha que ter 10 taças no casamento. E ele pagava dólar. Tinha que pegar uma taça e o noivo dizia: eis aqui o meu pacto. Se a noiva beber, ela está aceitando. É o que Jesus faz na Santa Ceia. Ali é o pedido de casamento de Jesus com a igreja. Ó. Me arrepio todo. Peraí. O trono do Pai não é o trono de Deus, não é o trono de Davi, né? Aí está aqui, Lucas 1, 31, 33, Atos 15, 47, 17, Amós 9, 11, Isaías 22, 11, 10 e Zacarias 31, 25, 27. Tem um monte de... Sim, mas está dizendo o que aí? Está dizendo o que? Eu não entendi. Que o trono do Pai não é o trono de Davi. Ou seja, literalmente interpretado, a igreja sobe antes da tribulação, Jesus vem, reina em Israel, né, para que se cumpra o trono eterno. Mas aí entenda. Aí tem todos esses textos que ele deu aqui que só lembra. Pronto, mas é isso que eu estou falando. Entenda, é porque a gente pensa em reinado com a mesma mentalidade que o judeu estava pensando que Jesus ia reinar. Era um reinado político, que ia governar impostos, dinheiro, exército. Não é isso, gente. Jesus disse que o meu reino não é dessa terra. Ele
Cristo deve reinar no trono de Davi, na terra, sobre o povo de Davi para sempre. Aonde? Não tem na passagem bíblica, só falar Eu vou dizer aqui um monte de coisa aqui. De novo, eu quero dizer claro para você o seguinte: ele vai reinar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, querendo ou não. Mas não é uma questão política, gente, porque os judeus não reconhecem o Cristo, porque ele não assumiu o trono de Israel, de Jerusalém. E talvez vão errar de novo, porque ele não vai vir para reinar politicamente falando. Diga, então. Se toda o contexto aí do casamento de Israel, no casamento de Israel, o noivo vem, faz o pedido, firma o compromisso, depois o noivo volta para buscar a noiva. Isso. Se a igreja é a noiva, a igreja subiu, Jesus não voltou, quem levou ela? Como é? Eu não entendi não, sua pergunta. A igreja vai subir e vai passar pela tribulação. Sim. Mas não foi Jesus que veio aí. Ele veio, sim. Ela vai sozinha? Não, ele veio. Por isso que eu creio, e aí vocês vão, né, tirar onda com minha cara, eu creio em 3 vindas de Cristo. Só que ele não volta nessa vez aqui para pegar, para reinar, ele não se manifesta, ele simplesmente... ele vem nas nuvens. Paulo diz em Tessalonicenses, a igreja sobe, eles se encontram nas alturas. E isso, entende? É porque na última aula ele explicou aqui que a igreja que sobe. Isso. E nós vamos nos encontrar nas alturas. Isso. Isso. Então, Depois que a noiva isso. Que ele volta. Isso. Aí por isso que eu gosto de dizer que se for contar, teoricamente seriam 3 vindas de Cristo. Não, porque a gente vai sozinho. Não, mas entenda, ele vem no meio do caminho nos encontrar. É como a ideia do noivo que no casamento judeu não é a noiva que entra. Certo? Não é a noiva que entra e o noivo que esperando na frente. É a noiva que está aqui, ele vem e no meio do caminho a noiva vai ao encontro dele. É a noiva que vai no meio do caminho. Tem tudo a ver com... Entende? Por quê? Porque é um sinal de que ela estava ansiosa. Aquela coisa, quando eu chego em casa, os meninos vêm correndo e eu vou correndo, aquele abraço. Mesma coisa. Você ficar assim, ele está vindo lá e você aqui, está vindo. Entende? Não, vai ao encontro, os dois se encontram. Então é essa a ideia. Mas ele está vindo, isso não quer dizer que ele ficou lá, vem aí que eu estou aqui no sofá. Não, ele vem também, tá? Por isso que eu creio nisso. Diga, peraí. Pai, o Senhor disse que se eu ficar, o Senhor vai abraçar a gente, mas quando a gente faz a flecha, o Senhor fica parado, Mas é outra história, amor. É ele fazendo flash. É outra coisa. Diga. Nessa partezinha aí, desses 3 anos e meio, 3 anos e meio, com quem Deus está tratando aí no casamento das pragas e das... Com todo mundo que ficou, dando chance a todo mundo, mas os judeus, de uma forma especial, porque ainda vai falar das 2 testemunhas. E as 2 testemunhas vão apontar para o Antigo Testamento, porque para mim lá é Elias e Moisés, para mim. A Bíblia não diz. A igreja ele vai reinar sobre o trono de Davi em Jerusalém. Mas não, é isso que eu quero que a gente entenda, gente. Jesus não reinou na primeira vinda, certo? Vamos chamar da primeira vinda. Ele reinou? Não. Mas ele é rei? Foi condenado por quê? Eis o rei dos judeus. Ele entra montado no quê em Jerusalém? No jumento. Mas ele assumiu o lugar de Roma, de governo, do trono de Davi? Não, gente. É por isso, mas a promessa veio. Mas é isso que vocês precisam entender. Ele não precisa sentar para cumprir a promessa. Ele vai governar sobre tudo. Entenda que rei é aquele que reina e não importa o lugar. Quando usava a ideia de sentar no trono, é porque quem sentava no trono era o rei. Então eu posso dizer assim, eu sou o rei aqui, mas eu não tenho trono. Eu deixei de ser rei porque não tem trono? Não, porque o reinado está no governo. Ele vai governar sobre todas as coisas. Deu para entender? Então não é a ideia de ter que ter um trono lá em Jerusalém, bonitinho para ele sentar. E quando ele sentar... Esse trono
Mas é isso que eu estou falando. Ele reinou no primeiro momento que ele veio, de um jeito diferente que a gente está acostumado a saber. Ou não? Não reinou, não? Reinou e foi condenado para ser o rei dos judeus. Mas ele reinou de um jeito diferente. Ele tinha um exército? Tinha, mas de um jeito diferente. Porque o exército dele não tinha espada. Estão entendendo? Ele vem lutar de uma outra forma. Você não precisa concordar não, mas eu estou dizendo que é a minha percepção. A visão que eu tenho é que ele veio demonstrar o reino. Mostrar o que ele tinha para nos dar. Entendeu? Ele veio, como a gente faz hoje, apresenta Jesus e apresenta todo o seu legado. Ele veio apresentar o que o Pai tinha e quais eram os planos do Pai e que sempre foi frustrado. E foi frustrado novamente, mas era necessário para que a igreja fosse alcançada, porque não aconteceu da forma que estava no Primeiro Testamento, né? Então ele não veio da forma como foi dito, que era um reino para sempre, que os judeus seriam soberanos na terra e essas coisas todas, entendeu? Entendi. Para mim ele reina. Então a gente crê que ele já está reinando. Eu creio que quando a Bíblia fala que ele... Porque a gente está lendo o texto aqui, está dizendo que ele está reinando. Desde a criação, mas ele redimiu. Ele redimiu ou vai redimir? Olha só a pergunta que a gente precisa se fazer. Ele já redimiu ou ele vai redimir? Eu creio que ele já redimiu. Na cruz, o texto que acabamos de ler, Colossenses, diz que ele redimiu na cruz. Entende? Tem o texto de Paulo que ele fala toda a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. A criação está esperando nós propagarmos Jesus, é outra história. Somos nós os filhos de Deus. Diga. No meu entendimento, o que está me martelando ali é essa vinda dele, a igreja subir e então passar pela tribulação. Eu tenho pedido a Deus força para que eu passe por esse lugar ali. Amém. Não desista. Amém. Eu creio que a gente vai passar. Amém. Se não passar, Melhor, mas é isso mesmo. Eu também faço a mesma coisa. Eu peço a Deus força para conseguir passar. E não só passar pela tribulação, não. Mas se por exemplo, aqui, mesmo não tendo uma perseguição, uma tribulação, se eu começar a ser perseguido porque eu sou pastor, porque eu não quero fazer um casamento homoafetivo, eu vou rejeitar? Eu vou me submeter a não viver a palavra? Não é só uma tribulação, não. A gente tem que estar preparado para hoje também. Teve um aí agora que recebeu uma multa de 100 mil reais a igreja, porque o cara falou umas coisas lá, enfim. Vamos para Filemão. Eu acredito que quando a irmã fala essa passagem que ele virá e reinará sobre o Davi, eu acho que porque ele não reinou sobre os judeus, porque os judeus não aceitou servir a ele. Quando a igreja foi arrebatada, que eles creem, aí sim eles vão aceitar ser governados por Deus, e aí Cristo vai governar sobre toda a descendência de Davi. Mas para mim é assim, ó. Deixa eu tentar explicar aqui de um outro jeito, ó. Imagine assim, ó. Isso aqui é um reino, tudo. Peraí, deixa eu pegar outra cor aqui que vai ficar melhor. Isso aqui é um reino, certo? E eu me torno rei desse reino. Mas metade aqui, 50%, não querem. É a mesma coisa lá de Davi. Quando Saul morre, primeiro Davi é ungido em Hebrom, depois em Judá. Ou é o contrário? Eu não lembro agora a ordem, mas eu sei que é um. Ou seja, para mim é a mesma coisa. Pegar esse exemplo de Davi. Jesus já reina hoje, mas na igreja. Ele vai reinar depois na outra parte que vai aceitá-lo nesse período aqui. Deu para entender? Esse é o algo especial que ele tem com Israel. O quê? Esse algo especial que ele tem com Israel.
Mas isso é porque você está muito coisa com Israel, vai ser com todo aquele que aceitar, não é só Israel não. Israel vai ser mais fácil, porque Israel já está aguardando. É porque a gente aprende que tem um negocinho especialzinho com Israel, mas quem é esse Israel? Mas enfim, vamos para Filemão, senão não termino hoje. E eu não posso não terminar hoje. Hã? Israel, a igreja é Israel de Deus? Para mim sim. Mas não como alguns pensam, que é o Israel como território. Não é isso. Certo? Eu penso assim também. É o que eu estou falando o seguinte. Ele veio para governar o mundo inteiro. Porque ele não veio. Deus amou Israel de tal maneira que entregou seu filho unigênito para que Israel não morra. É assim? Não. Amou o quê, princesa? O mundo inteiro. É aquele texto que fala que nem todo de Israel é Israel. Que o quê? Aquele que nem todo que se diz Israel é Israel. Alguma coisa assim. Como nem todo mundo se diz ser igreja é igreja. Né? Por quê? Porque o texto, a gente precisa entender o contexto que o texto está falando. Né? Então, dentro do contexto. Por isso que nós vamos agora para Filemão. E nós vamos ainda falar, mas vamos falar o que não pode deixar para depois, e se der a gente fala mais sobre isso, tá? Então vamos lá. A gente já terminou correndo? Já. Terminou não? Terminamos. Terminamos. Olha só, vamos lá. Filemão. Eu já falei quem é Filemão, não já? Eu escrevi aqui, não? Aqui. A autoria. O apóstolo Paulo, abre lá, Filemão. Filemão tem quantos capítulos? Um capítulo. Ô, rapaz. Não vá não, rapaz. É a última carta de Paulo antes de Hebreus, tá? Tito, Filemão. Aqui, Filemão. Achou, minha princesinha de pai? Show. Vamos lá. Tá acabando. Tá no instante. Filemão é com ele. Vamos lá. A autoria, o apóstolo Paulo, tanto na primeiro versículo, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão. Essa é a carta endereçada, direta, mas ela não é uma carta pastoral. Por quê? Porque Filemão não é o pastor daquela comunidade, diferente, por exemplo, das cartas a Timóteo, a Tito, que são cartas pastorais, ok? Então é uma carta pessoal, mas não pastoral. Filemão é nosso amado colaborador, então ele é um colaborador. E lá no verso 19... pensei que alguém tinha falado alguma coisa aí. No verso 19 ele diz assim: eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Então ele está dizendo que ele mesmo está escrevendo, ele não está ditando para alguém escrever, tá bom? Então a autoria é de Paulo. A data, as 3 possíveis, já falei também aí, onde eu creio que provavelmente tenha sido aí Roma, 60 depois de Cristo. Aí vem os destinatários, ainda são citados Áfia, que é a esposa de Filemão, e Arquipo, que é filho. Então, olha só no verso 2 aí. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Então, a igreja está na casa de Filemão. Ele é o anfitrião, ok? É a célula. Começa assim. Toda igreja começa numa casa. É assim que funciona, tá? Hoje não, hoje em dia as igrejas alugam ponto, alugam um galpão, cadeira e pau quebra. Mas a igreja em si, elas surgem assim. Lá em Filipenses também é assim, né? O carteiro também é Tíquico, que é o mesmo da carta a Colossenses, assim como nas cartas também, na carta de Efésios, tá bom? E aí eu vou mandar daqui a pouquinho isso aqui para vocês, vou ter todas essas anotações. O tema principal, aqui vem um ponto. Paulo escreve em benefício de quem? De um cara chamado Onésimo. A lei da época não permitia a fuga de escravos. Encontramos
um medalhão com a frase: se eu tentar fugir, prenda-me e mande de volta ao meu senhor. Então olha só, sabe essa ideia de marcar o boi? Não tem? Para saber de quem é o boi, se marcava também escravo. Então escravo tinha marcas na pele. Para quê? Para que ele não fugisse. E é importante dizer que escravo aqui não é só quem era negro, tá? E se fugisse, quando encontrasse, sabia de quem era. Sabia de quem era. Hã? É uma pessoa, é um escravo fugitivo. E aí onde vem agora a beleza da carta de Paulo a Filemão. Paulo está mandando de volta Onésimo, que foi um escravo fugitivo, para o seu senhor. E ele levou objetos de valor do Senhor. Alguns vão defender que na verdade não foi que ele roubou, mas o fato dele ter fugido gera prejuízo financeiro. Ele era o próprio bem. Onésimo quer dizer Diga? útil. Útil. Ele perde a utilidade. Ele perde a utilidade, mas aí Paulo restabelece a utilidade dele. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, só para a gente entender o contexto. Paulo conhece Onésimo, provavelmente na cadeia, porque em algum momento descobre que ele é um escravo fujão e ele é preso. E a lei da época estabelecia que ele deveria voltar para o seu senhor. Certo? Qualquer pessoa que encontrasse um escravo deveria devolver ao senhor ou enviar ao senhor. E esse escravo, ele deveria sofrer castigos severos para que ele não fugisse mais. E trabalhar dobrado para tirar o prejuízo que ele causou na sua ausência. Porque imagine alguém que você pagou por ele, e aí quando você pagava pelo escravo, você tinha o serviço daquele escravo, mas o escravo fugiu. Você perdeu o bem. Esse Onésimo fugiu mesmo, ele recebeu assim, um benefício. Não, ele fugiu, ele é fugitivo e nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Hã? Ele fugiu mesmo, tá? Nós vamos ver. E aí quais são os detalhes? É a única carta que ela é totalmente privada, como eu falei, fala da liberdade em Cristo. Paulo estima Onésimo como um filho, que ele diz que foi gerado na prisão. Paulo ganha Onésimo enquanto está preso, certo? E aí alguns vão defender que provavelmente em Éfeso ou em Roma, para onde ele tentou fugir para se esconder, porque quando alguém naquela época, até hoje em dia, né? O cara quer fugir, ele não vai para uma cidade pequena, ele vai para uma cidade grande, não é assim? Se ele quer se esconder, para ficar escondido, sem contato com ninguém, ele pode ir até uma cidade pequena, mas se ele quer viver uma vida normal, despercebido, porque quando você chega uma gente nova numa cidade pequena, todo mundo sabe quem é, fulano, veio de quem, parente de quem, fez o quê, todo mundo já procura saber quem é. Cidade grande não, chega a gente sai toda hora. Então provavelmente ele foi para uma cidade grande, ou Éfeso ou Roma, onde conheceu. Onésimo significa útil. E aí Paulo usa um jogo no versículo 11, daqui a pouco nós vamos ler. Paulo não podia ficar com Onésimo sem o consentimento de Filemão. Então, por lei, Paulo não iria infringir uma lei naquele momento. Onésimo legalmente pertencia a Filemão, que estava sujeito a um terrível castigo, né? E Paulo ele vai abominar a prática escravocrata na comunidade cristã, e ele vai pedir para que Filemão aceite Onésimo agora não mais como um escravo, mas como um irmão. Inclusive, eu já vi gente pregando que a Bíblia é escravocrata, que a Paulo era escravocrata, porque Paulo mandou o cara de volta, em vez de Paulo dar cobertura para ele ser livre, e todo um discurso nojento que quem não lê a Bíblia, não entende o contexto, vai dizer realmente Paulo foi todo errado, né? Porque mandar o irmão de volta para o Senhor né? E provavelmente Filemão não era flor que se cheire, não é? Eu vou explicar o porquê. No 16, verso 16, Paulo ensina o perdão e o tratamento como irmão, que ele também faz lá na carta de Colossenses, no capítulo 3. Ele não só diz como você deve tratar a esposa, o marido, os filhos, mas também os escravos.
como os escravos devem tratar os seus senhores. No 17, Onésimo, que estava voltando, é bem diferente do que fugiu, ou seja, provavelmente ele também não era fluxo e cheire. Onésimo também deveria ser um mau escravo, né? E agora ele está voltando diferente. Onésimo teria roubado dinheiro e fugido, ou o prejuízo foi a sua própria ausência. Eu acho que é mais fácil a ausência. E Paulo, no versículo 18 e 19, diz: lança na minha conta que eu pagarei. Tem um presente lá em Lucas 10, 35 com o bom samaritano. Quando o bom samaritano leva o cara lá ferido, deixa na hospedaria e diz assim: pode gastar com ele, porque quando eu voltar eu lhe pago. É o mesmo termo. Então Paulo diz assim: ó, bota na minha conta, prega aí. Hã? Mas o prejuízo que ele causou por não estar, por fugir, também não era, se ele fugiu muitos anos, muito prejuízo é grande para ele. Mas não descarta não a possibilidade de ter roubado também, entendeu? Uma coisa não tem, uma não anula a outra. E aí fala da obrigação da época de retribuir um presente à altura. Filemão devia a própria vida a Paulo, ok? Dito isso aqui, nós vamos agora ler um capítulo. E aí... Espera aí, rapidinho, diga rapidinho. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo em outra palavra, que em algum momento ele já serviu de modo que Filemão ainda devesse algo muito grande. Isso, porque provavelmente Paulo pregou o evangelho e ele se converte, porque ele diz que Filemão deve a vida a ele. Diga. Entendi agora. Não. Entendeu? Porque ele se converteu através de Paulo. Isso, isso. Aí vamos lá. Capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. 3 coisas aqui interessantes. Os 3 nomes aqui, tanto Filemão, como Áfia, como Arquipo, são nomes gregos. Certo? Então nós estamos falando aqui de uma igreja que não é judia. É de origem grega, ok? Verso 3: que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então deixa eu só falar aqui uma outra coisa que eu esqueci, é que eu entendo que Paulo escreve a carta aos Colossenses como uma orientação para aquela comunidade, mas o grande objetivo era mandar Onésimo e a carta para Filemão, certo? E ele usa tanto que Colossenses tem muito do que está em Efésios e é a carta que ele orienta que seja trocada com eles. Mas o principal objetivo é essa reconciliação. Coloque isso na sua cabeça. A carta de Filemão é uma carta de reconciliação. Ok? Então vamos lá. Verso 4. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Temos em Israel? Não, temos em Cristo. Só para pirraçar. Eu gosto. Minha mulher que sofre. Eu sou a igreja que acabou. Israel que se vire lá, porque é a parte da igreja. Pois é. Verso 7. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Olha só, Paulo começa a carta dando uma, eu vou aspar aqui, tá? A minha percepção, dando uma animada na bola de Filemão. Filemão, você é seu testemunho, que você exerça a comunhão com o povo, você tem demonstrado uma transformação genuína. E ele está levantando a bola de Filemão. Aí ele vem agora no versículo 8. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho. Olha só, ele está dizendo assim: eu poderia exigir que você trate ele bem, mas eu prefiro usar da sua bondade. É meu filho. Olha como ele... Ô Samuel, na minha fala aqui,
Sim, tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Que hoje em dia é muito comum pessoas dizerem assim, eu sou teu pai na fé, né? Me peça a benção. Paulo usa isso, mas não pai como nós entendemos de paternidade hoje. Hã? Isso, mas aí também já é outro sentido, porque como às vezes a gente pega palavras que têm a mesma origem, e para nós tem o mesmo significado, pai para nós é pai, não é isso? Na verdade, essa ideia de paternidade aqui é a ideia de, por exemplo, Theo passa a ser meu discípulo. Então, discípulo também carregava essa ideia de responsabilidade paterna. Então, ele agora é meu filho. Para onde eu vou, ele vai. O que eu faço, ele faz. Ele me obedece. Até o momento em que ele vai ser agora independente. Onde ele vai sair da minha tutela. Que isso vai acontecer também. Ele vai ter a liberdade dele. Vai chegar o momento que ele vai se virar com as pernas dele. Quando ele fizer 12 anos, ele já se vira. Também os 3. Quero filho velho em minha casa não, ó. Pro mundo. E vai fazer o almoço pra mim, porque eu não vou ficar fazendo pra ele não. Vai aprender. Bora, vamos voltar. Então, ele fala aqui dessa que ele gera na prisão. Aí no verso 11, Onésimo, que é a palavra que é útil, o original, né? Útil, não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Ou seja, o útil não foi útil durante muito tempo, mas agora ele vai ser útil para mim e para você. Deu para entender o jogo de... Ele faz esse jogo de palavras pegando a essência do nome de Onésimo, que é útil. Então, por que ele está dizendo que Onésimo vai ser útil? Porque ele vai servir a Filemon no serviço normal de um servo, mas ele também vai ser um propagador, porque ele caminhou muito tempo com Paulo e ele vai ensinar muita coisa. Então ele é útil tanto para Filemon como para Paulo. Certo? Estavam, mas por algum motivo Onésimo foi solto. Paulo continuou. E aí, no momento em que ele é preso, Paulo... Se você está solto, você tem que voltar agora. Porque ele tinha que ser preso e ser levado para o Senhor. Isso. O tempo era maior. Como assim o tempo? Por exemplo, foi preso, sabe de quem é o dono do escravo. Manda imediatamente, ou parece... Não. Se provavelmente ele foi preso só porque é escravo, manda de imediato. Mas se ele foi preso por cometer algum crime, ele tem que pagar o crime dele, para depois ser enviado. Então alguns defendem que provavelmente ele fez alguma coisa errada, por isso que ele fica preso um bom tempo. Tem? Acho que ele não tinha nada a dever à justiça, ele toma como se fosse assim, responsável. O tutor. Vai ser o tutor de levar, exato. Por isso que Paulo manda junto com ele. E por isso que Paulo manda a carta. Porque imagine se Onésimo chega lá e Filemon não está num dia bom. Eu fico imaginando assim, ó. Tíquico chega e diz assim, Onésimo, fica escondido aqui, tu só vê quando eu der o sinal. Aí ele chega com a carta. Ó, Paulo mandou aqui uma carta para todo mundo. Aí lê a carta, ó que carta bonita. Fala que é para o servo tratar bem o seu senhor, para o senhor tratar bem o seu servo. Olha que legal, o marido tratar bem a mulher. Aí disse, Filemon, mas Paulo também mandou uma carta para você, tá aqui, ó. Foi, o que é que Paulo mandou para mim, ó? Receba Onésimo. Quem é que leva a carta? Tíquico. Como se estivesse me recebendo. Aí ele chora, eu vou receber, agora pode vir, Onésimo. E a carta para poder seleção é uma promissória. Você não tem como recusar um pedido meu. Entendeu? Mas vamos ler mais que vai ficar interessante agora aqui, ó. Presta atenção. Onde foi que a gente parou? Meu óculos está só a graça. Eu o envio de volta a você. Com ele vai o meu próprio. Olha como o Paulo apela, né? Fala, vai na veia. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. O que ele está dizendo? Era para você estar aqui me ajudando. Mas eu queria que ele ficasse aqui. Mas, verso 14, mas eu não quis fazer sem o seu
consentimento. O meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. O que ele está dizendo? Ele não vai fugir mais. Agora, papai, li o 15. Por que para sempre? Porque ele, como um bom servo, entendendo o evangelho, ele não vai mais fugir. Mas por que ele também não vai mais querer fugir? Porque você vai tratar ele bem. Que é o que ele vai dizer aqui agora. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. O que ele está dizendo? Se não é para você, é para mim. Se você não considera, me considere. Olha como Paulo é. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba como receberia a mim. Olha que tremendo isso. Não receba de qualquer jeito, não. Como é que você me receberia? Aí eu te pergunto, como é que você receberia na sua casa o apóstolo Paulo? É assim que você deve tratar o seu funcionário. Pesado, né? A ética do evangelho diz isso. Cadê a plaquinha aí que você nunca mais... E mais, quando nós entendemos o que Paulo falou lá em Colossenses, que ele diz assim, servos, é em Colossenses ou é em Filipenses? Ou é Efésios, não lembro agora, mas é uma das 3 cartas, que ele vai dizer assim, sirvam com todo amor, não só quando eles estão vendo. Não é? Não, é tipo assim, ó, você trabalha pra mim. Aí quando eu chego, tu é um bicho pra trabalhar. Limpa direitinho, mas quando eu saio aqui, nada, eu vou ficar aqui no celular. Céu male, mequetrefe. Eu fazia o trabalho, e na hora que a gente parava, a coordenadora passava. Mesmo feito, ela queria que a gente tivesse movimento. É isso mesmo. Aí também tem essa questão de interpretação, mas assim, ele nunca pegou para interpretar. Aí olha só, 18. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim, ou seja, põe na minha conta, pendure no prego. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Olha aqui, Paulo entrou de sola aqui. Paulo não foi de brincadeira. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Éprafas, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, também envia saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Linda essa carta, né? O arrependimento, a reconciliação e o perdão. Porque olha só, Onésimo poderia não voltar, Filemão poderia não recebê-lo, Paulo talvez não precisasse se envolver nesse negócio, mas essa é uma grande oportunidade. Imagine para aquela cidade que todo mundo deveria conhecer Filemão. Todo mundo deveria saber que um escravo chamado Onésimo fugiu. Como é que esse homem agora volta? E esse homem agora é recepcionado e é tratado tão bem. O que é que mudou? Cristo entrou na vida dele. E aí, Joãozinho? Cristo
entrou na vida deles. Ô Samuel, aqui no 22, quando fala, nem isso, preparem um aposento, porque graças a Deus, espere poder ser restituído a vocês. Eu entendi. Quando ele fala espere poder ser restituído a vocês. É porque Paulo, quando ele vai para Roma, ele sabe que tem que cumprir um propósito lá, mas ele acha... Sara, vai lá também. Vai lá. Procura sua mãe lá. Os meninos vão no banheiro. Pede para ela ir lá com os meninos no banheiro. E o raciocínio. Sim, ele tem expectativa de ser solto. Porque ele entende que lá ele vai pregar o evangelho de uma forma mais exponencial, porque ele está indo para Roma. Ele está indo com alguém que vai ter direito de fala no tribunal de Roma, onde tem muita relevância, mas ele está pedindo em orações que ele vai ser solto, mas isso não acontece. Ele é morto lá, tá? Então, isso aqui para mim inclusive quando ele fala que Epafras está preso com ele, mas perceba que lá ainda tem Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas. O mesmo Demas que vai ser citado na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, que abandonou Paulo. Todo mundo está preso em Roma? Hã? Não, só Epafras. Os outros provavelmente são companheiros que estão lá. Pastor, no caso, Isso. no caso, Paulo foi preso 2 vezes. Uma vez ele foi solto, depois foi preso novamente e morreu, não é isso? Não, são 3 vezes. 3 prisões, isso. E nessa carta aí, foi a primeira prisão? Na última, na de Roma, na de Roma. Todas as 4 provavelmente foram em Roma. Todas as 4. Provavelmente. Tá? Mas a gente não consegue. Em cidades diferentes. Uma é em Cesareia, outra é em Éfeso e a outra é em Roma. Tá? Que ele fica privado de liberdade também, mas, por exemplo, lá em Filipenses, é rápido. Paulo e Silas na prisão, lembra? Todo mundo lembra, né? É uma noite só. Ele fica preso. Então, não dá para nem colocar nessa conta a possibilidade dele ter escrito de lá, de Filipenses, que ele também ficou preso. Isso, daí ele louvou de madrugada e Deus operou um milagre. Tá? Como é que nós estamos de horário? Olha, acabamos cedo. Milagre, 2 cartas. Bora voltar para Israel. Deixa eu só ler um texto para vocês aqui. Abre aí Apocalipse. Hã? Não, Apocalipse Rapaz, vai demorar agora, viu? Brincadeira, vai não. Gênesis sou eu de novo. Depois do Apocalipse, Hã? Tem o quê? Vai ter introdução primeiro, é verdade. Introdução é Eliane. Hã? Eliane. Quem conhece que compre. Deixa não. Tá gravando, Daniel? Tá. Mas isso é uma verdade, absoluta. É a Letéia, né? Ele já falou. Senão esconder a minha. Mas é verdade, não adianta não, viu? Quando a gente para pra perguntar. Venha. Acabou lá? Viu? Percebam que... Deixa eu até falar aqui um negócio também. Deixa eu explicar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem a minha forma de pensar, tá? Pastor, Diga. eu não quero contestar o seu ensino não, viu? Eu Pode. estou falando do ponto de vista mesmo. E deixa eu te falar, você pode e deve, e é respeitoso quando nós colocamos pontos de vista diferentes, sem precisar denegrir ninguém, nem acusar ninguém. De novo, nós somos estudantes da Bíblia e nós devemos discordar.
Se vocês concordarem com todo mundo, você está errado. Ou não? Hã? Não é não? Porque se você tiver que concordar com todo mundo, você está errado. Aqui é um ambiente onde nós queremos o quê? Fomentar discussão, aprendizado, questionamento, né? Agora, sempre com respeito. Porque se alguém me desrespeitar qualquer professor aqui, vai ser convidado a se retirar. Mas questionar, fica à vontade. Faz parte do aprendizado. Entende? Então eu não me importo. Você pode discordar de mim. Eu não sou o senhor da razão, não. Eu não sou detentor da verdade, não. Ok? Que fique claro isso. Por mais eu sei que vocês me respeitam, que tem amor, que tem carinho por mim, isso não anula o carinho, não. Eu amo o pastor Jadson, eu discordo dele de algumas coisas. E já falei com ele. Entende? Isso não anula ele ser homem de Deus, isso não anula eu amá-lo, isso não anula eu respeitá-lo de hipótese nenhuma. Isso, exatamente. Então, de novo, ninguém é obrigado a concordar comigo. Ninguém é obrigado a baixar a cabeça e dizer, não, já que isso está dizendo que é assim, vai ser assim. Não, leia a Bíblia. Agora, muitas, que eu não estou dizendo que é o caso do pastor Guto não, tá? Mas lá fora tem muita gente que faz afirmações que não tem respaldo na Bíblia. Aí se eu começar a acreditar em tudo que todo mundo fala, que não tem respaldo na Bíblia, a gente deixa de ser o povo da Bíblia. Porque onde é que está a nossa beleza de sermos evangélicos? Estudar a Bíblia, e nós somos chamados o povo da Bíblia. Se eu não sou um povo da Bíblia, se eu não sou como os bereanos que ia conferir na Bíblia o que estava sendo ensinado, não faz sentido. Ok? E vocês, como estudantes da Bíblia, têm que ter o senso crítico de discordar. Se não tiver, está errado. Se nós, como professores, não estamos instigando isso em vocês, nós estamos sendo incompetentes. Porque eu não quero aqui pessoas só para reproduzir o que eu sei. Ok? Amém? Hã? Exatamente. Até porque, gente, eu também estou aprendendo. Eu posso em algum momento assim, eu pensava assim, mas agora eu penso assado. Faz parte de quem é estudante de qualquer coisa estar em evolução. Ok? Então se eu disser assim, não, eu creio assim e agora eu vou morrer assim, eu estou fechando a minha cabeça. Ok? Vamos lá. Verso 1 do capítulo 21. Peraí que eu ia explicar isso aqui. Eu vou chamar aqui AT. Acharam aí? Olha só. Onde é que está às vezes o nosso problema em lidarmos com profecias? Vou dizer aqui o que é que eu penso. Existem profecias que ficaram aqui, já se cumpriram no Antigo Testamento e a gente não percebe. E a gente não sabe. Existem profecias que se cumprem aqui no Novo Testamento, no nascimento de Jesus e na manifestação de Cristo, como por exemplo a profecia que diz que ele viria de uma virgem, da crucificação lá em Isaías, do Salmo que nós já lemos, o Salmo 22, que é messiânico. Tanto de profecia já se cumpriu aqui. Existem profecias que vão se cumprir aqui, e existem profecias que vão se cumprir aqui, que eu estou chamando de recomeço. Por quê? Porque aqui, a Nova Jerusalém é o Éden. É o Éden restaurado. Ok? Tranquilo até aqui?
Porque eu já falei com vocês, nós temos 4 capítulos na Bíblia que falam do homem sem interferência do pecado. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Como era no início, será no fim. Quem é que governava no Éden? Hã? Não. Muito bem, princesa. Deus governava. Era Deus que vinha ensinar, mas Deus estabeleceu o governo ao homem também. Então é um governo de Deus que está compartilhado, ok? Mas quem governava era Deus, porque o homem não podia fazer o que ele quisesse sem supervisão. Deus estava lá. Quando ele peca, Deus diz: vem cá. Por quê? Porque Deus continua acima do homem. Mas Deus deu ao homem a capacidade de governar sobre as coisas, sobre os animais, sobre o jardim. Tá? Hã? Isso, o governo sobre a criação. Mas quem governava o Éden? Deus. Na Nova Jerusalém vai ser como? Mesma coisa. Vamos ler o texto? Então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu. E o que é o tabernáculo de Deus? Quem lembra? Vamos, gente, pelo amor de Deus. Presença. A presença, mas não a presença como a gente tem hoje. Deus está aqui presente? Está presente. Mas aí o que dentro da tradição rabínica vai chamar da presença Shekinah de Deus. A presença manifesta, real, perceptível, porque Deus está em todos os lugares, mas a presença do tabernáculo de Deus era diferente. Era a presença que, se um homem entrasse impuro, seria consumido, tá? Então teria toda uma diferença da presença como ele está presente aqui. Deu para entender? Que às vezes a gente trata duas coisas diferentes como sendo iguais ou iguais como sendo diferentes. Agora parte B do verso 3. Vejam Apocalipse, minha filha. 21. E eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles. Verso 4 agora. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para... Vocês não estão lendo não, hein? Ou a versão de vocês é diferente? Para sempre. Qual é a primeira condição? Qual é a primeira condição? A da influência do pecado. Certo? Por quê? Porque no pecado há morte, na morte há tristeza, há dor, há choro, ok? É tanto que, olha só, quando Eva erra e Deus vai dizer lá a sentença de Eva, Deus diz o que para ela? Agora terá dores de parto, porque antes do pecado não havia. Então vocês, mulheres, quando estiver assistindo dor de parto, bota a culpa em Eva. Mas não havia dores, tá? Como é isso? Não sei. Só sei que é assim. É o que o texto está dizendo. Nós não conseguimos entender. Verso 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que te digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, ou está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega. Todo mundo sabe o que é Alfa e Ômega? Mas por que ele fala Alfa e Ômega? Mas por quê? E a última é o A e o Z do alfabeto grego, tá? O Alfa e o Ômega. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ao vitorioso
No início do Apocalipse ele vai dizer que o vitorioso é o quê? É aquele que permanecer em Cristo, tá? Mas os covardes, por que covardes? Porque vão existir aqueles que vão negar, serão covardes, que na hora H vão negar Jesus. Então, aos covardes, aos incrédulos, aos que não acreditaram, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a... Tem gente que quando você fala de segunda morte, parece que você está inventando uma história de outro mundo. Está na Bíblia ou não? Está aqui. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as 7 últimas pragas se aproximou e me disse: venham comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ou seja, o anjo que estava segurando as taças chamou a noiva que estava onde? Em outro lugar. Então, para mim, essa também é uma argumentação de que antes dessa taça ser derramada, nós não estaremos mais aqui, ok? Aí ele fala aqui, a noiva e logo após a esposa do Cordeiro. Então, quando a gente sobe como igreja, noiva. E quando volta, esposa. Isso, exatamente. Porque é a bodas do Cordeiro. Todo mundo sabe que é uma bodas. É o 7 dia. Exato. Que seria os 7 anos, né? Bate certinho. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém. Aí, estou lendo esse texto aqui para trazer que descia do céu da parte de... ele está falando da nova Jerusalém ou da Jerusalém da terra? Pronto, porque ele está dizendo que está descendo da parte de Deus, não está? Então não tem como ser daqui. Ok? Mas quando fala do alto monte, todo mundo pensa que é do monte Sinai. Então perceba que eu estou inferindo que o texto está falando da Jerusalém, porque está falando do monte, mas o próprio texto está dizendo que é a nova Jerusalém que está descendo. Então tem gente que vai usar isso aqui para dizer que tem uma outra promessa, e aqui está claro que é dentro da igreja. Dá para entender que é fora da igreja isso aqui? Porque ele está falando da noiva. Quem é a noiva? Israel ou a igreja? A noiva é a igreja. Então não tem como a gente... Pronto. Mas calma que eu nem estou entrando nesse mérito ainda. Porque o que eu estou falando é o seguinte. Quando fala aqui, e mostrou a cidade santa, Jerusalém, não usou o termo Nova Jerusalém. O fato de não usar Nova Jerusalém, tem gente que está dizendo que essa Jerusalém aqui é a física. E para mim o texto está deixando claro que não é a física, porque ela está descendo do céu, da parte de Deus, brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Aí tem gente que diz, Jerusalém, ela vai brilhar, e que é essa Jerusalém aqui, que é a física, é a terrena. Para mim não tem como dizer isso. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Aí o fato de ter lá em Israel as 12 portas das tribos, aí as pessoas dizem assim, olha, como se não fosse Deus que disse como é que vai ser a Jerusalém terrena, inspirado na celestial. É como se Deus está criando uma celestial baseada na terrena. Deu para entender a diferença? É que nem o tabernáculo. O tabernáculo que é dado a Moisés é uma reprodução do que existe no céu. E não o contrário. Não é que Deus diz assim, eles fizeram um negocinho bonitinho lá, vou copiar aqui em cima. Deu para entender? As portas da cidade foram formadas como Deus já estabeleceu. Por quê? Porque já estava apontando para a Nova Jerusalém. Ok?
Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 alicerces. Pronto, se tem aqui, tem gente que só lê até essa outra parte aqui das 12 tribos. Porque se você ler agora, você está vendo que o alicerce desses muros são os 12 discípulos, os nomes dos discípulos, que estabeleceram a igreja. Eles foram aqueles que ajudaram a forjar a igreja. Tá? Mas tem gente que pula esse versículo. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, sua porta e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. Aí eu te pergunto, em 2.200 quilômetros de largura, comprimento e de altura, vai caber todo mundo que aceitou a Jesus? Fisicamente não. Se você for ver isso aqui como literal, vai dar? Não dá. Então nós temos que ter cuidado de entender que algumas coisas são metáforas. E se nós formos usar de forma literal, vai bagunçar tudo. Por quê? Porque eu vou dizer assim, esse espaço aqui não vai dar não. Então, em vez de eu querer que você vá para o céu para a gente ficar lá junto, eu vou dizer assim, não, quanto mais gente for, mais apertado vai ser. Então vamos fazer o contrário. Em vez de ser cooperativo, eu vou ser competitivo. Certo? Fala, Daniel. Mas aí no caso, esses 65 metros de espessura, porque aqui na minha NVI, ela fala metros, mas no original seria 144 côvados. Isso aí não seria alguma referência? Como você está elevado a 112? Não, eu entendo o seguinte, ó, essa espessura de 65 metros tem algum sentido. Tem coisa que, por exemplo, vai ter judeu que vai dizer que era a largura dos muros de Jerusalém do primeiro templo, que passavam, mas imagina, 65 metros é muito, sei lá, daqui, nem faço ideia, para dar uma dimensão aqui. Uma rua, a avenida ali, Getúlio Vargas, deve ter 30 metros no máximo. 2 Getúlio Vargas, a espessura de um muro. O que é que isso para mim quer dizer? Quer dizer que é um lugar extremamente seguro, mas não pelos muros. Porque naquela época a mentalidade quanto maior é o muro, mais seguro é a cidade. Então eu posso inferir, e aí é só achismo, que ele dá essa medida aqui porque ele está querendo demonstrar que essa cidade ela vai ser algo que ninguém nunca viu. Deu para entender? É algo que nada pode se comparar a ela. 65 metros de largura, um muro. É segura. Ninguém vai conseguir nos atingir. Por quê? Porque João está escrevendo para um povo que está sendo perseguido, que está sendo morto, que está sem esperança, e ele é usado por Deus para escrever Apocalipse também para dar esperança para o povo e dizer o seguinte: nós servimos a um Deus, a um rei, que é muito superior a Nero, a Calígula, a esses caras tudo aí. E nós vamos estar guardados de um jeito que ninguém vai conseguir nos atingir. Isso gera esperança. Certo? Então, mas assim, tem algum sentido profético? Eu não sei. Se tem, eu não conheço. É isso, porque no outro diz, ele não fala na altura, por exemplo, 1.200 quilômetros. No original ele fala 12.000 estádios, o número 12, de novo. Sim. Por isso que eu entendo que isso faz referência a uma coisa profética, sabe? Não, assim, aí é a medida da época, né? A gente não consegue fazer essa... Aí eu nunca estudei esses detalhes para poder saber. Mas não pela medida da que está sendo. Sim. A medida é 12. Sim. Especificamente 12. Entendi. Tem 12 apóstolos. Sim. 44. Sim, ele tá usando 12... Isso. Entendi o que você quer dizer. Mas é isso, eu não consigo entender
O que eu entendo aqui, quando ele fala de 12 portas e 12 discípulos, ele está falando da união do antigo e o novo. Por quê? Porque senão ia ter gente que ia descartar o antigo. Ah, para que essas tribos? Para que Israel? Não é isso. Mas ele também não pode dizer, então é só isso, porque tem os 12 apóstolos. Então, o fundamento está na história de Israel, mas agora está na igreja, no funil. Entende? Isso para mim é a beleza. Aí, ele vai falar aqui o muro é feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, transparente como vidro, o muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. E aí ele vai falar aqui um monte de coisa, eu vou pular aqui porque essa parte aqui não... Pronto. 22, é isso mesmo. Não vi templo algum na cidade. Aí já quebra a ideia da reconstrução do templo como físico. Isso. A Nova Jerusalém não vai ter templo. Sou eu que estou dizendo? Hã? É a Bíblia. Lembrando que isso aqui é uma visão que ele está tendo. Isso. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu. Então não há templo físico. Por quê? Porque o templo é o local onde eu encontro Deus. Mas para que eu vou procurar um templo se ele está aqui? Faz sentido? A cidade não precisa de sol e nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Está falando da genealogia de Abraão, de Judá, de Israel? Não. Quem está no livro da vida. Então o judeuzinho aqui, que tem um negocinho com Deus, se não aceitar Jesus, não vai ter o nomezinho no livro da vida, e não importa se foi judeu a vida inteira. Não importa. Já está terminando? Tá. Entendeu o que eu estou falando? Não, é porque eu quero que o senhor entenda o que eu falei, que eu não falei nada nenhuma. Eu estou dizendo, não é o que você falou, não. É porque você está... Dá a impressão que eu falei isso, mas eu... Não, mas entenda, o que eu estou falando é o seguinte, é porque talvez, eu não sei se você sabe como é que algumas pessoas ensinam lá fora, que é exatamente nesse sentido, que há algo especial e há promessas. Eu não estou falando nem do pastor Guto, porque eu não sei exatamente como é que ele pensa em relação a isso. Mas existem muita gente, inclusive que já vieram aqui na igreja, pregar na igreja também, que ensinam isso. Os judaizantes ensinam isso. Eu sei, mas nós temos um pouco, eu estou falando nós porque eu também me incluo, porque durante muito tempo eu cria também assim. Eu, inclusive, já vi gente pregando assim, do tipo, vou dizer uma das coisas que foi absurda que eu ouvi uma vez uma pessoa pregando. Jesus é o quê? Judeu. Judeu casa com o quê? Com judeu. Não casa com um judeu. Então a igreja tem que ser judia. Olha a linha de raciocínio que o cidadão fez para dizer que a igreja tem que judaizar. Então eu já ouvi muita coisa. E aí quando isso não encontrava paz no meu coração, eu comecei a estudar e não encontrei respaldo bíblico para essas afirmações. Vamos só ler aqui rapidamente mais 3 versículos do 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal.
De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas. 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. As folhas servem para curar e o fruto para a vida eterna. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor, Deus, brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, nosso Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. E aí, quando você vê o restante, ele vai falar sobre essa expectativa de Jesus voltar. Vem Jesus, a ideia de Maranata, né? Então, olha só, para eu concluir aqui e encerrar essa questão, para mim, e de novo, se vocês quiserem marcar um dia para a gente ler mais os textos, com calma, falar só sobre o assunto, eu estou à disposição. Se quiserem marcar um sábado, né? A gente também pode fazer isso, um sábado de noite. Hã? Ele falou sábado de propósito. Faz uma live no médico, num horário assim, de 9 horas. Pode ser. Agora é bom assim, você pegar os textos, passa os textos, para a gente ler os textos. Porque pegar ideias, e é isso que eu estou falando, assim, é muito perigoso. Eu gosto muito eu leio, muita gente tem ideias maravilhosas, mas a gente tem que sempre dizer para a gente assim, essa ideia tem respaldo na Bíblia? Pode ser linda como for. Já falei com vocês da ideia do sacerdote do lar, não já? É uma ideia maravilhosa, o homem é o sacerdote da casa, mas não tem respaldo bíblico. Alguém já viu isso na Bíblia? Um versículo que diz assim, o homem é o sacerdote da casa. Não tem. O que o texto diz lá em Pedro é que nós somos uma nação de sacerdotes. Nós temos um sumo sacerdote. O homem é o líder, é o cabeça da casa, mas o sacerdote não. Porque se você, mulher, precisa do homem para acessar a Deus, está pagando pedágio, sem necessidade. Porque o caminho é Jesus. Então é assim, né? Eu acho que o ensinamento, a base do Evangelho, tem sido de forma aleatória ensinado para muita gente. E aí você chega nessa determinada época, você já crescido, com o entendimento já maduro, mas com muito aprendizado equivocado. Aí chega agora e fica dando um bocado de mão na cabeça, fica dando um monte de coisa, sabe por quê? Aprendeu errado. Mas assim, é uma questão que também é assim, a gente precisa entender que muita coisa a gente está reaprendendo. Por quê? Porque hoje nós temos acesso a mais informações, a mais materiais. Por exemplo, eu já li talvez mais do que os pais da igreja leram. Os caras que lançaram o fundamento da igreja lá, Agostinho, João Calvino, entende? E eu nem li muito, tem gente que lê muito mais que eu. Mas você entendeu que na época não tinha acesso ao conhecimento que nós temos hoje? Eles talvez não conseguiam entender no original muita coisa que nós entendemos hoje, entendeu? E aí é o seguinte, eu estou aqui ensinando, tentando trazer luz a alguma coisa, vai dar um nó, é normal, para a gente reaprender a si mesmo. E de novo, você não é obrigado a crer como a gente ensina. E vai ter gente que vai sair daqui e vai continuar ensinando do jeito que aprendeu a vida toda. Vai continuar. Peraí que Deise levanta a mão primeiro, rapidinho. O texto sobre aqui é durante o milênio ou depois do milênio? Depois do milênio. Diga. Diga, Daniel. É porque tem um aspecto que a gente precisa levar em consideração. A autoridade que você tem aqui como pastor, que todo mundo respeita, é uma autoridade que é diferente. A gente se sente à vontade para, inclusive, questionar o que você está falando. Né? Mas quase nunca este ambiente é saudável para que possamos, inclusive, expor uma dúvida. Então, muita gente fala assim, ó,
se a minha autoridade, o pastor está falando isso, então está certo. E às vezes a pessoa abraça o dogma e não leva para fazer. Aí eu não posso falar pelo outro, eu vou falar por mim. Eu acho que é mais saudável um ambiente que possa ser questionado, mesmo que discordem. Eu, inclusive, gosto, né? Porque talvez mudando o argumento a gente consegue, mas mesmo assim tem pessoas que não continuam crendo. Eu acho que isso é válido. Então eu acho que para que eu possa melhorar os meus argumentos, eu tenho que ouvir o contraditório. Mas aí sou eu. Senão seria fácil argumentar. Exato. Argumentar num lugar que está todo mundo calado, bom demais. Agora quando tem questionador, é difícil. Mas de novo, eu não posso. Essa é a minha forma de ensinar, a minha forma de dar aula. Eu não posso exigir que o outro também faça assim, porque é o meu jeito, né? Eu não me importo, eu não me sinto desrespeitado quando alguém me questiona. Mas tem gente que se sente. É como se eu aprendi uma única verdade e eu estou repassando essa verdade e você tem que engolir essa verdade. Acabou. Não. Quando a gente fala de Bíblia, óbvio, tem coisa que é basilar, nós não temos como negociar, mas tem muita coisa que nós vamos ter margem de interpretação. Diga, Ney. Não queria falar assim, por isso existem várias vertentes, né? Agora sim. A vertente é justamente por causa de entendimento. Que aí é o que Paulo vai falar. Aí é onde cada um vai estudar e fazer a sua parte. Isso, porque Paulo na carta aos Colossenses, ele vai bater nas heresias. Aí heresia não dá para brincar. Não, heresia é uma coisa. Isso. Por exemplo, você acreditar que a igreja vai subir, outro não vai. Isso eu acho que não dá margem. Isso não está interferindo no senhorio de Cristo, está tranquilo. Agora, como a gente estava falando aqui mais cedo. Essa questão que vai ter Israel e que vai ter a igreja também é uma questão para a gente se aprofundar e ver com qual vertente você vai encontrar a resposta. É questão de estudo. Exatamente. Eu estava falando com o Ney aqui, nem estava colocando de um rapaz que diz que Jesus não é Deus, é um demiurgo. Aí é uma heresia. Aí não dá para... Não, você pode pensar assim, não, meu irmão, biblicamente está errado. Não dá para brincar. Por quê? Porque Paulo também foi incisivo em relação às heresias. Ele não ficou assim, deixa o bichinho crer do jeito dele. Não. Está ensinando errado, pau na moleira. Tem conversa. O milênio acontece quando acontece seu desenho? Aqui, quando Jesus volta, governa o milênio. E aí aqui tem o juízo final. E aí a Nova Jerusalém desce. Entendeu? O juízo final é só para dar o galardão, correto? Não, é para aqueles que já morreram antes de tudo e morreram aqui sem Cristo. Isso é a segunda morte. E aí cada um vai receber uma condenação específica. E o galardão é quando? Quando nós estivermos com Cristo. No arrebatamento? Aí eu não sei dizer se na bodas, aí não tem. É quando a gente estiver com Ele. Ele vai acontecer quando a gente estiver com Ele. Não sei se aqui ou se no milênio ou se na Nova Jerusalém. Aí isso aí não. Deus sabe. Porque o nosso maior galardão é estar com Ele. Sim. Nosso maior galardão é estar do lado dele. Tá? Amém? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?